Ora viva! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia, um programa onde o rigor e a ética de informação institucional são os nossos compromissos. Nesta 49ª edição do programa Regulação da Economia, destacamos a realização de uma formação em People Analytics e Inteligência Artificial dirigida às chefias intermédias e ao Conselho de Administração da ARM. O objetivo, entre outros, foi de dar a conhecer aos gestores as potencialidades das ferramentas da inteligência artificial, apresentando-as como instrumentos de trabalho capazes de maximizar resultados no ambiente laboral. Um dos principais eixos de gestão estratégica da ARM é a valorização técnica e intelectual do seu capital humano. É neste sentido que a reguladora promoveu entre os dias 22 e 23 de janeiro, na sua sede, uma formação sobre People Analytics e Inteligência Artificial dirigida aos membros do Conselho de Administração e chefias intermédias, numa altura em que a literacia digital é cada vez mais premente nas organizações. A iniciativa tem, entre outros propósitos, maximizar a produtividade e inovação através da AI para que os gestores conheçam as novas tendências da utilização de ferramentas da inteligência artificial de forma ética e responsável no ambiente laboral, como explica o formador Júlio Delgado. A ideia é começar com uma formação para os gestores e também, posteriormente, para os técnicos. E nesta formação em concreto da inteligência artificial, o principal objetivo aqui é transmitir aos gestores aquilo que são as novidades e as tendências e os casos de usos da utilização dessas ferramentas, quais são as implicações e, sobretudo, um aspecto que é muito importante, tem a ver com a utilização de uma forma ética e responsável, já que a não utilização desta ferramenta de uma forma ética e responsável pode ter implicações a nível de risco reputacionais, a nível da organização. Portanto, aqui é transmitir aquilo que são os conhecimentos fundamentais da inteligência artificial generativa, a forma como pode utilizar, que ferramentas utilizar, que pode, de certa forma, ajudar, quer a nível individual, quer a nível das unidades ou direções, a tirar maior proveito relativamente a esta ferramenta. Portanto, vamos ter uma formação inicialmente também esta de People Analytics somente para os gestores, que têm a responsabilidade, sobretudo, de gerir equipas, passar portanto, este conhecimento e também sensibilizá-los de que é necessário recolher os dados sobre os colaboradores, recolher os dados sobre os desempenhos, sobre a satisfação, por forma a termos informação suficiente para melhor tomada de decisão na gestão da nossa equipa. Questionado sobre a pertinência de entidades reguladoras como a ARM recorrerem a ferramentas de inteligência artificial para potenciar as competências dos seus colaboradores, o formador sublinhou que estas tecnologias podem, de facto, trazer ganhos significativos. Contudo, alertou pela necessidade de assegurar a verificação e a qualidade da informação gerada, de modo a garantir decisões responsáveis e tecnicamente bem fundamentadas. É fundamental, até porque já agora, mesmo hoje, tivemos um caso prático em que tivemos a utilizar uma das ferramentas da inteligência artificial, em que colocamos aquilo que é o conjunto, não é? O knowledge base, que deveremos focar o nosso conhecimento, tivemos a dialogar com esta ferramenta de inteligência artificial questões relacionadas com a legislação. Portanto, foi algo muito positivo e muito valorizado pelos técnicos, não só pela veracidade, pela rapidez na obtenção da informação. Também tivemos aqui a partilhar uma ferramenta muito importante a nível de geração de slides para apresentação.
portanto é algo muito positivo e hoje cada vez mais as organizações estão a utilizar estas ferramentas. Tive a oportunidade de saber de que a ARM já utiliza a ferramenta da Microsoft, o Copilot, que também foi alvo de discussão aqui e, portanto, estamos a ver que as unidades, as pessoas estão já a tirar partido desta ferramenta. Mas o importante aqui que deveríamos ter sempre em atenção, estamos a utilizar esta ferramenta, mas a qualidade da informação que sai é da nossa responsabilidade. Portanto, nós temos que verificar até que ponto os outputs que saem dessas ferramentas são outputs fidedignos, representam determinados níveis de qualidade e, sobretudo, avaliar até que ponto não tem implicações a nível de riscos para a organização. Por seu turno, as chefias que participaram na formação destacam a sua importância e oportunidade, considerando a aprendizagem no uso de ferramentas de inteligência artificial uma mais-valia para o desempenho das suas funções. Tal conhecimento, sublinha Sónia Pires, coordenadora da área de valorização de capital humano, contribui para uma organização mais eficiente, moderna e orientada para a inovação. O propósito da ARM, além da valorização dos recursos humanos, também é dar ferramentas inteligentes para as pessoas maximizarem os seus resultados e melhorarem o seu desempenho. E aprendemos como é que fazemos e melhoramos o nosso relatório, como é que melhoramos o nosso desempenho e maximizamos os nossos resultados. Aprendemos também a trabalhar com ferramentas de inteligência artificial que nos possa ajudar futuramente no nosso trabalho. Vamos fechar com People Analytics, que vamos também trabalhar com base de dados para poder apresentar relatórios mais consistentes e mais baseados em dados e concretos e científicos. De igual forma, a diretora do Departamento de Comunicações Eletrónicas e Postais, Karine Monteiro, partilhou a sua visão sobre a realização desta formação dirigida aos gestores da ARM, sublinhando a importância de utilizar estas ferramentas da melhor forma, garantindo a sua integração eficaz no trabalho desenvolvido pela reguladora. Essa formação é muito importante para nós, principalmente nós aqui à ARM, falamos de um regulador multissetorial. Temos aqui uma oportunidade única de aprender a utilizar ferramentas da inteligência artificial que nos permite acelerar processos, dar respostas mais eficazes, integrar, no fundo, as ferramentas do digital e da inteligência artificial no nosso dia-a-dia para facilitar, acelerar a nossa forma de trabalhar e principalmente ter um trabalho mais integrado, mais harmonioso e ver a ARM como um todo, né? Acredito que termos ferramentas unificadas e utilizar as melhores oportunidades que o mercado hoje nos oferece em termos de perspectiva, em termos de análise de dados, estaremos em condições de dar respostas mais céleres ao mercado cabo-verdiano. Vamos ser muito melhores na utilização das inteligências artificiais, vamos ser mais cautelosos, vamos utilizar as ferramentas com sentido de responsabilidade. Já temos isso, mas é importante percebermos que todas as ferramentas estão disponíveis, mas o utilizador, a forma como nós utilizamos é muito importante. E acredito que depois dessa formação teremos oportunidades de melhorar consideravelmente o nosso trabalho, organizar a forma como nos interagimos aqui dentro da ARM e percebermos que só ganhamos quando soubermos utilizar devidamente as ferramentas. Recorda-se que esta iniciativa acontece no âmbito da política de valorização do capital humano da ARM, visando reforçar as competências estratégicas na área da gestão de pessoas e fortalecer a capacidade institucional da organização. Momento Consumidor. Caro consumidor, antes de comprar a sua garrafa de gás butano, consulte a tabela mensal de preços fixada pela ARM. Não precisa acumular garrafas de gás em casa, colocando em perigo a segurança da sua família. O estoque de garrafas de gás no país é suficiente para o consumo nacional. Compre a sua garrafa de gás nos postos de combustíveis ou nos revendedores autorizados. Devolva as garrafas de gás vazias, evitando a sua ruptura no mercado. Caso tenha conhecimento de pessoas não autorizadas à revenda das garrafas de gás com preços elevados, denuncie às autoridades competentes. ARM, por um consumo sustentável. Caro utilizador, use a internet de forma segura.
Por isso, não abra links ou anexos estranhos recebidos via e-mail. Evite sites duvidosos e perfis falsos de figuras públicas. Separe e-mail pessoal do profissional nas compras online. Não utilize computadores de terceiros para acesso à sua conta. Nunca crie palavras-passe com dados pessoais. Limite a partilha de informações pessoais nas redes sociais. Altere a sua palavra-passe com frequência. Arme por um consumo sustentável. Caro utente, sabia que para efeitos de viagem de autocarro dentro da sua cidade pode adquirir diferentes títulos de transporte? Bilhete diário, válido no momento da viagem, passe mensal válido de 1 a 30 ou 31 de cada mês, cartões pré-pagos com o número de viagens que melhor se adapte às suas necessidades. Para o seu conforto e sua segurança, informe-se junto do seu prestador de serviço. Arme por um consumo sustentável. Caro consumidor, sabia que a tarifa fixa que é cobrada na sua fatura mensal de água cobre os custos da produção, transporte e distribuição desse líquido até à sua casa? Mas atenção, se não lhe for prestado o serviço por um período superior a 30 dias, por lei, não deve pagar essa tarifa. Seja um consumidor informado. Arme por um consumo sustentável. Momento Consumidor. No seguimento, acompanha a agenda informativa da ARME com a entrevista ao diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes, António Rodrigues, sobre a implementação do novo regulamento tarifário dos serviços de transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros, bem como as medidas que serão adotadas com vista à melhoria da qualidade de serviço no setor dos transportes. No âmbito das suas atribuições e competências regulatórias, a ARME está prestes a publicar o novo regulamento tarifário dos serviços de transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Neste sentido, o Regulação da Economia procurou esclarecer, junto do diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes da ARME, António Rodrigues, em que consiste o novo instrumento regulatório e quais os principais ganhos que a sua implementação trará para o setor dos transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. Este novo regulamento tem como objetivo estabelecer as regras para a fixação e atualização das tarifas dos serviços de transporte coletivo urbano e interurbano de passageiros. E um dos grandes ganhos que vamos ter com este regulamento é que obriga as operadoras a serem mais eficientes. Basicamente, para a fixação das tarifas, consideramos duas categorias de custo. Os custos que são de repasse automático e os custos que são sujeitos ao regime de preço máximo. Isto porquê? Porque vamos passar de um regime de custo de serviço para um regime de preço máximo. No regime de custo de serviço, as tarifas eram revistas anualmente, tendo em conta os custos do ano vigente. Para o regime de preços máximos, vamos efetuar uma previsão para um período de 5 anos e, com base nessa previsão da demanda e também dos custos, iremos fixar as tarifas para o período tarifário de 5 anos. Em que consistem os custos de repasse automático? Os custos de repasse automático são os custos ou que têm um elevado peso na estrutura de custos da empresa, ou são muito voláteis, ou são difíceis de serem previstos. Então, estes custos vão ser fixados anualmente e depois, no ano seguinte, com base no dado histórico do ano anterior, efetuamos o ajuste das tarifas. Por exemplo, um exemplo de custo de repasse automático é o custo com combustível utilizado nos autocarros. Portanto, fixamos, imagino, um custo para o ano de 2026. No ano seguinte, no ano 2027, vamos ver efetivamente qual foi o custo com combustível do ano de 2026. Se o custo tiver sido superior, a tarifa naturalmente terá que aumentar. Se o custo tiver sido inferior, a tarifa terá que diminuir. Já os custos sujeitos ao regime de preço máximo são os custos que têm um peso residual na estrutura de custos ou
podem ser facilmente previstos. Entre esses custos, podemos destacar os custos com pessoal, os custos com fornecimentos e serviços externos. Outro ponto referido pelos utentes prende-se com a falta de trocos nos autocarros. Neste sentido, questionamos o diretor do Departamento de Combustíveis e Transportes da ARME sobre de que forma o novo regulamento pode contribuir para minimizar este problema e, simultaneamente, melhorar a qualidade do serviço prestado aos passageiros. Nesse aspecto, podemos distinguir dois títulos de transporte que são essenciais. Temos o bilhete avulso, que é o bilhete que se compra quando embarcamos no autocarro, e temos o bilhete pré-pago. O bilhete pré-pago, para você ter o seu bilhete pré-pago, tem que adquirir o seu cartão antecipadamente e antecipadamente pode comprar o número de bilhetes que quiser. E isso pode ser feito online, por exemplo, no site das operadoras, ou pode ser feito, por exemplo, numa máquina 24. O que é que nós pretendemos? O bilhete avulso, que é o comprado a bordo dos autocarros, terá um arredondamento para um múltiplo de 10 escudos. Isto para minimizar a questão da falta de trocos que temos nos autocarros. Como sabemos, temos tido alguns problemas em termos de obtenção de trocos de 5 escudos no mercado. Portanto, para minimizar esse problema, o bilhete avulso será arredondado para um múltiplo de 10 escudos. Enquanto o bilhete pré-pago, como será comprado antecipadamente, terá um desconto relativamente ao bilhete avulso. Ainda sobre este assunto, António Rodrigues reforça que, com a implementação deste instrumento regulatório, os utentes tenderão a privilegiar o uso do bilhete pré-pago, não apenas por ser mais económico, mas também pelos benefícios operacionais que proporciona. Entre as vantagens destacam-se, desde logo, a redução do tempo de embarque e a diminuição dos riscos associados ao manuseio de dinheiro a bordo. A curto e médio prazo, a ARME quer focar-se mais na questão da qualidade do serviço prestado. As operadoras de transportes coletivos urbanos de passageiros encontram-se equilibradas do ponto de vista económico-financeiro e a nossa aposta nos próximos tempos é na melhoria da qualidade de serviço. Entretanto, para avaliarmos a qualidade de serviço, há necessidade de um instrumento importante, que é um contrato de concessão, que é celebrado entre as câmaras municipais e as operadoras. E nesse contrato de concessão estão definidos vários aspectos, nomeadamente a questão da qualidade de serviço, questões que têm a ver com o horário que os autocarros devem cumprir, a questão que tem a ver com o número de viagens que os autocarros devem fazer na linha. São questões que têm que estar estipuladas. Também questões mesmo que têm a ver com a própria limpeza dos veículos, questões que têm a ver com o comportamento dos condutores, tudo isto deve estar estipulado num contrato de concessão. Só que atualmente não existe esse instrumento nos municípios onde existe o transporte coletivo urbano de passageiros, concretamente no Mindelo e na cidade da Praia. Então, juntamente com as câmaras municipais, a ARME pretende propor uma minuta de contrato de concessão que pode ser adotada pelas câmaras municipais para concessionarem esse serviço às operadoras. Um outro projeto que nós queremos desenvolver também é um estudo sobre os dados operacionais das paragens e das linhas de transporte coletivo urbano de passageiros, que é efetuar um levantamento de tudo o que existe nas paragens e nas linhas em termos de equipamentos e materiais. É um estudo que já fizemos aqui na Praia, já está publicado no nosso site e tencionamos fazê-lo agora, neste ano, no Mindelo. E uma outra questão também é a realização do Fórum de Transportes. Pretendemos realizar a segunda edição do Fórum de Transportes. Pretendemos que seja na região de Barlavento, ainda estamos a decidir
em que ilha é que será, onde serão discutidas as principais questões que afetam o setor de transportes atualmente. António Rodrigues adiantou ainda que a ARME prevê implementar o regulamento tarifário em março de 2026, encontrando-se o documento no processo final de publicação. Com base neste instrumento, está igualmente prevista a revisão tarifária para o mês de julho deste ano. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Regulação da Economia. Esperamos que estas informações tenham contribuído para que exerça uma cidadania mais informada e consciente. Voltamos a estar na sua companhia daqui a 15 dias. Não se esqueça que poderá sempre assistir o programa através das nossas plataformas do YouTube, Facebook, Rede Social X e LinkedIn. Por isso, até lá, fique bem!